E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia. Ó quem tá passando ali atrás de mim, ó, Pedrão do Veleiro Volare. Vim aqui conhecer ele aqui hoje, então. Vamos conhecer o veleiro dele e conhecer o Pedrão. Tô aqui no caiaquinho do amigo do Gigante. O veleirinho fiel tá lá. Temos um cafezinho aqui, o Antonião ali. Ô, cacete. E ó quem hoje eu tenho o ilustre prazer de receber aqui a bordo aqui, ó. E aí, galerinha? Alô, cara. Pedrão, figuraça aí, porra, ele tá ligado que eu acompanho os vídeos dele, gente boíssima. É nóis. Estamos aqui. Satisfação tremenda conhecer pessoalmente, também dou É uma sapeada nóis, da nos hora, vídeos. velho. Da hora pra caralho. Daqui a pouco eu vou gravar um videozinho com ele pra lançar lá no meu lá. Eu falei ontem no vídeo com o mano lá, que eu ia gravar um vídeo com o Rodrigão, mas daqui a pouco eu vou gravar aqui com o Antônio e com o Eu Rodrigo. também, daqui a pouco eu vou lá no barco dele, no próximo vídeo vai aparecer aí, vou mostrar o barco dele pro pessoal aí do meu canal que não conhece. Acho que todo mundo deve conhecer, mas quem não conhecer já vai conhecer o Pedrão, o barco dele. Da hora. E bora pro vídeo lá. É isso. O famoso veleiro Volare. Comandante Pedrão, e aí, Pedrão? E aí pra conhecer a máquina, o Volare. Alô, cara. Vou subir a borda aí. Demorou, vamos chegar. E aí, capitão Pedrão? Permissão pra subir a borda aí, meu irmão. Vem na fé, vem com tudo. Que Vamos. da hora, cara. Tô felizão de estar aqui no veleiro Volare. E aí hoje eu tô aqui conhecendo o barco dele. Da hora, nem acredito. Show de bola. Já minha primeira impressão aqui, ó. Top, mano. Ele tem uma prainha, um deck, uma prainha. Cada um fala uma... Top demais, cara. Bom. Aí Aí ele... foi uma das coisas que me fez escolher o Volare. Uma das coisas, entre os barcos que eu tinha visto, era esse aí. esse Nossa, deck. mano, você ganha muita área no barco, cara. Cê é Pra louco. entrar no barco e sair. Cê é louco. Entrar e sair do barco sem sair é mó treta, né? Nossa. Aí, ó, já a segunda coisa que eu já reparei aqui, que ficou top também, que o Pedrão MacGyver também já fez, ó. Ele mesmo fez os banquinhos dele de popa aqui. Isso aqui quebra um puta de um galho também. Ficou top. Esse aqui eu ainda tem que adaptar, ainda tá faltando material pra ele ficar certinho. Por isso que ele Ah, mas já, mano, você é louco, já ficou da hora. Esse aqui, então, não preciso nem falar, né, mano? A cana de leme de pau de goiabeira que ele pegou ali no mato e ficou bonita e muito funcional, cara. Ficou demais. Massa, né? Porra, velho, o cockpit do seu barco aqui é maior do que o meu, do Brasília 27. Cheio gigante. E aí, Pedrão? E aí, mano? Beleza, irmão? Bordo, velho. Tamo junto, Satisfação cara. teu aqui. Tô aqui nos Vagabundos, tive a honra de conhecer o Pedrão aí. E aí vem aqui trocar uma ideia, mano, levar o Pedrão aí pro meu canal também. Se alguém não é inscrito no canal dele, corre lá pra conhecer, que o cara é uma figura super Veleiro autêntico. Volare. Super autêntico, ele também faz passeio de vela, charter, aula. Então quem quiser também, só entrar lá no YouTube, na descrição do telefone dele. Da hora. E o cara é fera. Vamos que vamos. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui no deck aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra você. Não precisa tirar não, nem vou lá, pode deixar. Não. Ó, bicho é MacGyver igual eu também aqui, ó. Já fez o lazy jack, o lazy bag dele, ó. Aqui, né, que nós que é pobre vai fazendo a gente mesmo, né, Pedrão? Lógico, mano. Os Tem caras que querem fazer. dar dinheiro que nós não tem. É. Não é nem desmerecer o trampo dos caras, é que nós não Não. tem, irmão. Ó, da hora. Vou fazer o seguinte, eu já vou emendar mostrando o barco lá dentro, eu já vou vir trocando uma ideia com Demorou. você aqui, ó. Manda ver, tá Olá. bagunçado como é mesmo, eu não arrumei não. O barquinho dele é um Day 23, né? Isso. Que ano que é, Pedrão? 79. 79. É. Você tá há quanto tempo com o barco? Eu comprei ele agora, 24 de dezembro, vai fazer 2 anos. Comprei e caí pra dentro. Demora, eu já vou trocar mais ideias sobre isso aí Demorou, com você. demorou. Deixa eu mostrar o barquinho. Então, lá. Pedrão mora aqui, ó. Pra quem não sabe, né? Acredito que a maioria do pessoal que assiste já sabe. Pedrão então mora 2 anos aqui no Veleiro Volare, como é conhecido. Isso. Então, dei 23 pés. Top, eu vou falar pra você, viu? Eu achei que o espaço interno, eu nunca tinha entrado no Day 23. Eu achei que o espaço interno era menor e eu tô surpreendido, viu? É um barcão, cara. Um barcão mesmo, a boca dele é larga. É largo, mano. É? A boca, cara. É por causa da popa que é larga. É, A popa é quase a mesma largura da boca. o cockpit é maior que o Brasília. Gigante, é gigante. Gigante. E isso traz essa sensação aqui pra dentro, aqui também. Aqui é bem aberta. A saída aqui da... É.
A gaiuta. A gaiuta, que, nossa, é muito grande isso aqui. Passou a geladeira, irmão. Passou a geladeira inteira aí dentro, ó. Porra. Então, aí, ó, aqui é uma cama, aqui é outra cama. O Pedrão falou que dorme nessa cama aqui, ó. Ele gosta de dormir aqui. Aí, mas é assim mesmo, pô. O cara que mora a bordo. É isso aí. Ó, mas o bicho tem luxo, ó. Tem televisão. As coisinhas dele aqui, ó. O rádio. Quadro de energia. Tudo certinho aqui, ó. O fogãozinho dele aqui, ó. Pedrão tava falando pra mim que ele não tem pia aqui, mas que ele lava tudo lá na prainha. O que eu fazia muitas vezes no meu barco também. Eu entrava dentro do meu bote pra lavar. Então tá aqui, ó. Mais uma cama aqui de meia nau. Então são duas camas aqui, ó. Sem fios pela pra dentro. E foi. Aqui. A mesinha, né? Tem a mesinha. A mesinha aqui. Você usa bastante, Pedrão? Cara, às vezes eu uso. Eu não costumo usar muito, não. É que você mora sozinha, só de vez em quando a Ângela vem e tal. Ela abre aqui, certo? Se você quiser que ela abra mais, é só abrir o pé dela aqui e depois deitar aqui, ó. Top. Tem caixa-pininha aqui, aí ela passa aqui sem bater, tá vendo? Certo. Tem uma mesona maior aí, dá pra comer 2 pessoas de boa aqui, né? Se apertar, acaba de comer 4. É igual coração de mãe, né? Cabe sempre mais um. Entendeu? E aí, ó. Óbvio, o ukulele, né? Ukulele. O Pedrão mora aqui na região de Paraty, na Praia dos Vagabundos. Então aqui, ó. Banheirinho. Armarinho que ele fez, ó, top, tudo organizadinho, ó. Você vê que o cara é organizadinho, tudo. Isso aí eu não arrumei pra receber. Não, o Pedro é organizado. Quem vê pensa que o Pedro é só um maloqueirão louco, mas o cara ele tem. É um maloqueiro sistemático, né? Maloqueiro sistemático. Então aqui a cama de proa, mas ele falou que não dorme nela, ele dorme aqui na cama de meia nau. E é isso aí, ó. Barquinho todo. Deixa eu passar aqui. Olha lá, tem enrolador de genoa também. E... Pedrão, vamos lá, cara. Eu quero saber, mano. Quero saber de você, velho. Me fala uma coisa, cara. Você é um cara que eu sempre acompanhei aí desde o começo, quando você tinha vontade de comprar o barco. Mas quem for lá no canal dele, vê os primeiros vídeos. Cabelinho lambidinho, outra cara, outro. Eu tava tentando ficar cabeludo, mas a natureza não me permite mais. Mas é dos carecas que elas gostam mais, né? Os carecas é mais bonitos, pô. E aí é o seguinte, eu queria, a minha curiosidade com você aí, que eu nunca ouvi você falando, ou se você falou, você faz tanto vídeo que às vezes a gente perde alguns e tal. É verdade. Como é que você entrou no mundo da vela? Como é que você teve a primeira paixão, assim, que você olhou e falou, não, é isso? Foi pela vela ou foi só pelo morar a bordo? Conta um pouco disso aí. Na verdade, foi pela questão de morar de graça. Porque morar a bordo é gratuito. Você não tem nenhuma despesa fixa, né? Tudo é variável, né, mano? Então, é sua alimentação, eu que fumo cigarro, essas coisas, né? Combustível quando eu uso o motor, mas você não tem conta de luz, conta de água, IPTU, IPVA, condomínio, você não tem taxa de ancoragem, você não tem nada, mano, é de graça. Entendeu? Então essa foi a tua atração? Foi isso aí. Foi isso. Eu queria um modo mais digno possível e mais barato possível. Eu achei que morar a bordo, descobri que morar a bordo era de graça. Né? E aí, como eu tenho na minha cabeça essa vontade de viajar para longe, de sair rodando por aí, eu pensei no veleiro, porque o veleiro não usa combustível e vai longe, onde barco a motor nem todos podem viajar longe, e mesmo assim sai caro, e eu já estava querendo justamente minimizar ao máximo meus custos, não ia ser um barco a motor, né, que eu compraria. Aí comprei o veleiro, né, mas não era paixão por vela. Aconteceu que velejar é gostoso pra caramba, né? É isso que eu queria te perguntar. Agora tem que cuidar aqui pra não falar palavrão. Quase que saiu outro. Olha lá, no meu canal não tem palavrão, hein? Não pode. Você quer ver palavrão, vai lá no canal. Vou lá e... Vou lá e esculacha. Esculacha. Deixa as crianças assistirem. Você não quer que ela aprenda coisa, palavrão, não deixa ver não. Não pode ver, né? Não quer escutar pergunta difícil, não deixa ver meu canal não. No meu público tem criança. Então eu segurei aqui pra caramba, né, velho? É isso aí. Tá, mas aí então, aí você conheceu a vela, aí assim,
eu com certeza eu acho que a vela te trouxe uma paixão. Depois, porque quem conhece esse mundo... Nossa, você pensar que o barco tá se movimentando, você tá indo para onde você quer, ainda que não seja traçando o rumo que você quer, mas você sabe que você vai chegar no rumo que você quer, né? E tudo, e ainda isso também é encantador, né, velho? É uma coisa incrível como a gente na cidade, a gente acha que a gente é dono do mundo, entendeu? E aí quando a gente vem morar num barco, a gente descobre que a gente é só um farelo do mundo. E isso é fantástico, a gente aprende a respeitar até as pessoas melhor, porque a gente vê que as coisas não são do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, entende? Porque aqui tudo tem seu tempo. Você quer sair agora, mas não adianta, irmão. Se for sair agora, no mínimo você vai se ferrar muito para chegar onde você quer, se não der nada errado, mesmo dando tudo certo. Não é tão simples igual na cidade, né? Você vai ali, você põe um bote, a maré secou, choveu. Se tá chovendo forte ou fraco, você entra dentro do carro e vai pra onde você quer, e mete marcha e vai. A estrada tá ali, na pior das hipóteses você desvia um pouquinho porque ali alagou e coisa e tal, ou espera um pouquinho que abaixa. Agora aqui não, aqui é outra vida. Então eu criei uma paixão muito grande por velejar e por uma semelhança muito grande também, porque eu a vida inteira trabalhei com hipismo. E quando eu velejei a primeira vez, eu comigo mesmo, assim, para falar a verdade, foi desde sempre, né? Nunca fiz aula, nunca tive curso, nunca ninguém me ensinou. Eu descobri que o barco, ele é um barco enquanto você está andando com um motor. A hora que você subiu a vela, ele vira um bicho, ele vira um veleiro, ele ganha vida própria. E eu trabalhei com cavalo a vida inteira, eu dava aula de hipismo. Então, para mim, é uma coisa muito, muito próxima de montar cavalo. Porque você administra da melhor maneira possível. Mas quem domina é ele. Quem domina não. Quem tenta te dominar é ele, mas você tem que dominar ele. O que acontece? Não tem como um bicho, eu, com 61 quilos, que é o que eu peso, dominar, se não for na base do jeito, na base do conhecimento. Um animal com 600 quilos, igual eu montava, com 500 quilos, com 450 quilos, entendeu? Então, montar é a mesma coisa. Como é que você vai dominar um bicho desse aqui, com duas, igual o meu tem umas 2 toneladas, por aí, com as minhas coisas dentro aqui, né? Umas 2 toneladas. Não tem como. Então, você administra da melhor maneira possível. Até porque a propulsão não é você que está colocando, né? A propulsão é própria. O mar não é você que movimenta, então ele se movimenta inesperadamente, da maneira que ele quer. E assim é o cavalo, você monta, ele se movimenta, você tem que contornar aquilo para fazer, canalizar para o que você quer, e o barco é isso aí, velho, é do caramba. Aí, por exemplo, o que você tem para me falar, por exemplo, o Adriano do Hashtag Sal leva aquela vida, mostra para nós aquela vida... Tipo, que tudo é glamuroso, que tudo é bonito. Ele fala também que existe os perrengues e tudo. E as pessoas, assim, assistem, mas tem um pouco de encantismo, né? Um pouco de... Olha, assiste e dá aquela sensação de... Eu assistir coisa pra caramba dele. Sim. Até pra saber como é. Né? Exatamente. E aí, agora, assim, pro pessoal que às vezes só tem na cabeça uma coisa assim, só... tudo é bom, tudo é maravilhoso, ou existe alguma implicância de morar a bordo? O que você tem a me dizer disso? Você é um cara simples, humilde, desprendido das coisas, para você não é difícil. Exato. Eu sei porque eu já te conheci, eu sei. Mas para uma pessoa que está acostumada a morar em terra, que tem o conforto do chuveiro, que tem o conforto de tudo, um monte de conforto, é totalmente diferente. É possível morar, mas é diferente. É muito diferente. É muito diferente porque não tem um monte de praticidade que morar em terra, morar numa casa tem, né? Então, é pegar água, é levantar âncora, é jogar âncora, é lavar uma louça. Tomar um banho. Como é que você toma um banho aqui, né, Pedrão? Eu, por exemplo, porra, cara, agora sim você perguntou um negócio massa. Agora, eu tô ligado como eu assisto seus vídeos, eu sei que você fez um né? Meu projeto, irmão. Ó, o chuveiro. Não, se o cara tiver desprendido a ponto de usar um chuveirão bonitão desse aqui, como é que ele funciona? Por que essa boca é assim? O pessoal falou, pô, mas não tem a tampa aqui, por que você cortou? Porque eu esquento a água na panela, certo? Pra ficar mais fácil de despejar. E aí eu jogo a água aqui, né? Porque é mais fácil despejar. Eu tenho uma tomadinha ali, 12 volts,
eu ligo a tomada, Ah, aqui tem a bombinha, a bombinha. o interruptor, ó. Você liga o interruptor, a Tá. bombinha liga e desliga, certo? A água que tá aqui sai por aqui, passa pela bombinha, a bombinha joga pro chuveirinho, que eu penduro aqui, ó. Penduro nesse gancho aqui, ó. E aí você não precisa pôr ele por gravidade, qualquer lugar que ele tá. Entendeu? Deixa eu Aí eu tomo filmar banho no aqui. chuveirinho aqui, ó. Ó, Certo? em pezão, no coberto, Porque essa lona desce, você vê que ela tá enrolada, ela desce, Sim. fica fechadinha, então eu tomo um banho aqui quentinho. quentinho. Entendeu? Dá pra, um galão desse cheio aí é um banho? Que, cara? Aqui eu ponho 3 litros e tomo um banho, cara. 3 litros de água que eu ponho aqui, eu tomo um banho. Se quiser tomar um banhão mesmo maneiro, dá pra botar, sei lá, aqui o galão é de 20, dá pra botar água pra caramba. É só você esquentar água o suficiente, Sim, né? legal. E aí você terminou, desliga tudo, joga tudo aqui pra dentro e Ai. bota o galãozinho no canto ali e já era. Ou seja, tem que estar desprendido, lógico. Tem quem tem condição de comprar um veleirão. É, eu falei lavar louça porque eu lavo louça aqui, ó. Ó, o Pedrão lava a louça aqui, ele não tem A única coisa que pia. eu lavo com água doce, que é aqui, ó. A única coisa que eu lavo com água doce, que é isso aqui, é copo. Aí eu uso Você tem a detergente duchinha aqui. e uso água doce, É. aí eu lavo aqui. Como eu tomava banho no meu barco, igual você, só que meu sistema era mais pobre que o seu, porque o meu era por gravidade. Eu tinha que... Você é chique pra caramba, né? Mas eu tinha que tomar banho aqui. Eu tinha bombinha aí, né, velho? Aí eu pensei, falei, vou Que usar essa nem... bombinha. Já eu conheci lá o veleiro do gigante lá e ele tem boiler, chuveiro Então, quente. Aí tem barco que a pia é lá dentro, É, tem barco que é maior é, aqui, lá dentro, é. Brasília 27, por exemplo. Igual Tem a pia. Não, é lá a dentro. pia lá na cozinha já é um adianto. É um adianto, é legal. Então depende, né, velho? Por exemplo, um barco onde a pessoa fica em pé, lá dentro, que ele caminha em pé, tal, é muito mais confortável. Para quem não tem esse desprendimento, essas coisas incomodam. Até eu que sou bem desprendido, me incomoda o teto baixo do meu barco, né? Tanto que eu tenho um sisteminha de lona aqui que eu vou falar para você, ela tá feia e tal, mas você pode olhar ao redor aí que poucos barcos têm a lona feita por que não foi mandada fazer, uma lona esquematizada. Não, essa loninha ficou... Era uma vela, né? Era uma vela. Não, e minha ficou lona massa, principal cara. rasgou, e essa ficou melhor do que a principal. É bom porque cara. não entra chuva por ali, né? Não Porque entra ela tá chuva, baixada. Não entra chuva, não entra vento. Deixa eu aproveitar aqui e falar. Ó, quem estiver assistindo aí, tiver aqueles galãozão de bombona de 20 litros Isso, e quiser 50. compartilhar com o Pedrão, o que acontece? O Pedrão tá com um projeto de fazer um flutuante parecido com esse aqui. Isso. E ele tá precisando desse tipo de material. Então se alguém tiver aí que assiste o canal, quiser cano de PVC. Cano branco. E ó, não é só uma doação não, ele tá fazendo para quem der uma quantidade significativa, legal, bacana. Isso. O Pedrão tá oferecendo Mano, pode vir, ó, dependendo do tipo de material, a dificuldade em trazer, essas paradas todas, dependendo, passa o fim de semana aqui, velho, deixa a borda aqui, ó. Então, sei lá, se falasse, vamos falar o número, o cara traz aqui, sei lá, 10 bombonas daquela azul. Ixi, vai de passar o 20. fim de semana, vai mano. passar o final, traz 10 bombonas, mano. Você vai no Ferro Velho. Passear de barco sábado e domingo e vai dormir de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. Vai no Ferro Velho, compra 10 bombonas por 20 conto, às vezes cada uma, 200 pau. Você vai vir passar um final de semana com meu amigo aqui. E o cara é muito gente boa. E é gostoso, hein? Então pensa aí que vocês vão ver que... Mostra o paraíso, mostra o paraíso. Olha só. Vai vir passar o fim de semana aqui. Aqui é onde passear vocês pelos vão outros dormir, lugares. passear. Aqui é a Praia dos Vagabundos, lá tá o Veleiro Fiel. E aqui é a porta de saída para onde vocês vão sair para passear. E dormir a segunda noite. A primeira noite vai dormir aqui. A É segunda isso noite, aí. entendeu? Legal. Então trouxe uma quantidade legal. PVC, por exemplo, que eu sei que é um material nobre, vamos dizer assim, né? Esses marrom, honestamente, não vai me servir. Não adianta Tá. pedaço pequeno, né? Você tá ficando grande. Vara meio a partir de 2, 3 metros, porque senão também nem dá pra eu montar as paradas que eu preciso. E de preferência aqueles cano branco, né, velho? Porque esse aqui quebra muito fácil, resseca e quebra, né? Então, até se alguém tiver conhecimento melhor e souber e quiser fazer dessa forma, pô, igual eu falei, traz aí e a gente vai pelo menos uma noite a bordo ou um dia de passeio, vai ganhar. Fechou. Certo? Então vamos lá. Agora, Pedrão, me fala uma coisa, que você tá morando aqui há 2 anos aqui, tem bastante gente morando a bordo aqui nos Vagabundos, cara? Todo barco que você tá vendo aí, todos eles mora alguém a bordo. Só não mora a bordo aqueles 2 maior grandão lá, o azul e o vermelho lá, do que estão na entrada da Bahia lá. Então todo mundo aqui mora a bordo. Todo mundo mora. Eu já tive o privilégio de conhecer uns caras aí, não vai dar pra me entrevistar todo mundo que eu tenho que ir embora hoje.
Eu gostaria muito. Volta aí, Ah, com certeza. Tem Legal. Pra ficar, tem aqui pra ficar. Ah, eu vou vir ajudar o Pedrão, fazer um passeio com ele também. Vim velejar com ele aqui. É nóis, velho. Da hora, pô. Legal, cara. Uma última pergunta pra você aí, mano. O que mudou na sua vida aí depois que você começou a morar a bordo, e velejar e morar a bordo? O que é a sua vida antes e depois disso? A vida, eu vou resumir bem rapidinho. A vida é assim, ó. Antes de mudar para dentro do barco, antes de simplificar a minha vida, que eu chamo assim, simplificar a vida. Antes de eu simplificar a vida era injusta, a vida era pesada, a vida era sacrificante, não tinha nenhum sentido. Agora, irmão, o que eu posso dizer é que a vida ganhou sentido e deixou de ser injusta, você entendeu? Porque hoje em dia eu trabalho 5, 6 vezes por mês, quando eu não tô afim de nenhum projeto assim, querendo guardar nenhum dinheiro, que eu tô às pampas, eu trabalho 5, 6 dias por mês, mano, pra depois o resto eu fazer o que eu quero. O barco, outra coisa que ele é legal, pra quem gosta de fuçar, de fazer as coisas, você pode ver aí, o Rodrigo mostrou tudo. É um playground, velho, você se diverte. Todo dia tem alguma coisa pra fazer. Então tem manutenção, tem coisa que você quer melhorar no conforto, tem coisa que você quer melhorar pra facilitar a velejada, tem coisa que você quer melhorar pra embarcar, desembarcar, tem coisa que você quer... Enfim, é um playground pra quem gosta de inventar coisa e fuçar. Então, minha vida ganhou sentido porque hoje eu fico me divertindo no meu barco, fazendo as atrapalhadas que eu faço aí, banquinho, não sei o que, pau de leme, e trabalho invertido. Enquanto a maioria das pessoas trabalha com sorte, 5 dias da semana, 8 horas por dia. Com sorte. Com sorte. Com sorte. Eu nunca trabalhei assim, irmão. Você olha pros meus vídeos, já você fala, esse cara é vagabundo. Eu sou mesmo. Mas só que eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu trabalhava em clube, dando aula de hipismo. Eu trabalhava em clube de terça a domingo. Se o feriado caísse na segunda, acabou a minha folga aquela semana. Não faz o menor sentido a gente nascer e para viver desse jeito, cara. Isso me matava, me torturava. Como é que essa conta não fecha? E aí hoje em dia a conta fecha linda, porque eu trabalho conforme a necessidade. A necessidade a bordo é mínima. O pessoal pergunta, a manutenção do barco é caro? É caro se você não souber fazer nada. Não souber, porque eu também não sabia. Mas se você não tiver esse gosto de mexer nas coisas... se você pagar tudo... Se você for pagar tudo, imagina, para fazer um banquinho desse aqui, o cara vai arrancar os seus olhos e levar embora. Para poder fazer 2 soldas aqui e 2 soldas ali. Ó, meu lazy bag, meu lazy jack e meu bimini. O cara me pediu 11 pau pra fazer. 11 mil, eu gastei, com os materiais que eu tinha, 300 pau, 200 e poucos pau. Comprando tecido. Não, eu tinha o tecido. Eu tinha, senão eu teria gastado um pouquinho mais, mas ia chegar longe disso. Entendeu, velho? Então, é isso. Se você resolver fazer outra coisa, o pessoal fica... A gente é muito preso, né? O mundo nos leva a isso, a padronizar, e com isso a gente acaba se privando de ter as coisas, se não for feita do jeito como elas são, né? Então, por exemplo, um banquinho desse, né? Não é assim, vamos dizer. Ele é soldado, papapá. Mas se eu não fizer desse jeito, eu não vou ter. Porque eu não vou ter a grana pra pagar o serviço do cara, que dá mó trampo, o cara vir aqui... E você nem tá muito preocupado de ter essa grana. E aí, irmão? Essa grana, eu quero sentar minha bunda aqui. Não sentou? Eu quero sentar aqui e o negócio não cair, e eu velejar olhando a paisagem bonita, é isso aí, e funciona. Entendeu? Então, se você se desprender de certas coisas que o mundo nos favorece e nos impõe de uma certa maneira, a vida fica simples. Morar a bordo é o paraíso, porque pensa, cara, a galera paga uma nota pra estar aqui, nós estamos aqui. Exatamente. Ó, na vasca, de graça, entendeu? Na faixa. Então, cara, tem preço, né? Tem custo? Tem. Você tem que lavar a louça aqui, ou em vez de numa pia, ou então andar um pouco mais encurvado, porque você não pode andar em pé, ou então esquentar água para tomar banho, ou então remar para ir buscar água, ou então não sei o quê. Mas só que é a compensação. Você trocaria a sua vida de novo pela antiga vida? Nunca, por opção nunca, né? Eu tenho pessoal que mora em marina, então eles param os barquinhos um do lado do outro, parece um condomínio, né? Eu não sei qual é a sensação de morar a bordo daquele jeito, mas é a mesma coisa que tá na cidade. Eu acho também, barulho. O cara não pode tossir, que o nego vai escutar lá do lado.
Gostou da substituição, né? Você substituiu bem. Se fosse no seu canal, eu já sei. Rápido, né? Eu já sei o que você ia falar. Eu ia falar, né? Entendeu? Você é um garoto comportado. Você tá indo bem, muito Tá indo bem. bem, né, mano? Você não escorrega. Eu não vou ter que editar o vídeo, já tá top. Tá bom, tá bom. Não vai pro fim, né? Não vai precisar pro fim. O cara é profissional já. Tô ficando bom isso aí, ó. Aí, você não pode tossir no barco, que o outro do lado já escuta, né? Fica um monte de gente passando aqui, você tem que botar cortininha aqui na gaiuta pra nego não ver o que você tá fazendo lá dentro, se você, né, querendo ou não. É chato. Privacidade nenhuma. Ver o que você tá assistindo na TV, ver se você tá no banheiro ou não, porque aí tem que fechar a porta, o nego já sabe que você tá no banheiro, e assim por diante. Agora aqui não, aqui olha só que liberdade. Aí o Rodrigo chegou aqui, que ele é chato pra caralho, parou o barco, desculpa, chato pra caramba, parou o barco aqui do meu lado, eu achar que eu não tô gostando dele, eu levanto minha âncora e vou parar lá, ó. E acabou meus problemas, acabaram-se meus problemas. Chegar aqui ouvindo funk ou não sei o que, tchau. Eu levanto minha âncora, vou lá pro outro lado, entendeu? E pronto, então tem muita vantagem para essas dificuldades tornarem o barco uma moradia difícil, penosa, né? Só se o cara for muito, mas nem se o cara for muito preguiçoso, porque eu sou preguiçoso, cara. Eu sou o mais preguiçoso do mundo. Entendeu? E eu vou falar para você, viu? Aqui você tá no paraíso, porque eu já dormi em diversas ancoragens e aqui foi a ancoragem que eu... Nossa. Aqui é demais, não, velho, saiu de Paraty, balança. Aqui é muito bom, para dormir é muito bom. Eu ancorei fora daqui, balança. Pode balançar pouco, mas balança. É agora, por isso que vocês não saem daqui, né? Rapaz, é bom demais. Eu tava brincando ali agora, né? A âncora aqui, a gente joga a âncora aqui, ela passa a pesar uns 1000 quilos, filho. A gente não consegue mais tirar a âncora dali, ó. Fica morando aqui. E a sua ideia agora, a Ângela, que é a sua namorada, isso, ela vai vir morar com você? Tem algum projeto dela já vir ou ela ainda tá presa em São Paulo? Ela ainda tá presa lá e ela diz que até o dezembro do próximo ano, né? Daqui um ano ela se joga. Fazer a mala pra voltar, pra vir e não voltar mais. É porque ela sempre tá aqui com você, tudo, mas ainda tá presa com as coisas em terra, né? É, família, né? Principalmente, né? O resto é só substituir a maneira de viver. O principal mesmo é família, os filhos e tal. Então ela ainda tá meio enrolada lá. E eu vou agora, eu espero que muito antes do fim do ano que vem eu termine de construir o flutuante, como o Rodrigo falou. Porque aí eu vou ganhar o conforto que eu não tenho no barco. Sim. E vou continuar morando a bordo. É uma casa, né? É uma casa, eu vou morar, eu vou dormir, eu vou tomar banho em pé, posso pôr chuveiro quente a gás, eu posso, né, pôr uma pia. Tem algumas comodidades que tem em terra, né? Tem uma casa, né? Sim. Então, só que com o mesmo custo, vai ter placa solar, vai ter captação de água, vai ter tudo o que dá para ter no barco, como é no barco, só que vai ser um formato de casa e não vai ter motorização, não vai ter vela, não vai ter nada, vai ficar quietinho ali, quando eu quiser mudar de lugar eu tenho que rebocar com o barco. Mas é um projeto que eu quero fazer ele todo de material reciclável e reciclado, de preferência, né? Não quero comprar material, de preferência nenhum material, a não ser parafuso, essas coisas, porque já tem tanto material nesse planeta, né, mano? Projeto sustentável, né? Projeto sustentável. Tem tudo a ver com a cara do mar, né? Exatamente. Né? Então, legal, cara. E aí construir uma moradiazinha. Provavelmente, honestamente, eu pretendo pôr ela para alugar no Airbnb, assim como eu faço com o meu barco. Então quem quer passar um pernoite a bordo para experimentar como pode vir pro Volare, dá para cozinhar. Se não quiser cozinhar, pode trazer coisa pronta, facinho de esquentar ou não. Pode ficar à vontade no barco, né? Você dorme na praia, se a pessoa não quiser ficar com você. Eu aqui no flutuante do Josias, eu não fico a bordo, eu deixo o pessoal à vontade. O cara vai vir ter uma experiência, vou falar para vocês aí, o preço do Pedrão é top. Isso. Preção bem em conta aí pro pessoal poder ter a oportunidade mesmo de conhecer o mundo da vela e conhecer o estilo de vida do Pedrão aí. Quiser passar uns dias, ver como é. Igual eu tenho seguidor no canal que vem aqui, às vezes o cara não quer nem sair de barco, o cara quer ficar aqui para ver como é que é, vai ali buscar água, vamos ali fazer um trampo hoje que eu vou ali, sei lá, igual aqui, às vezes eu pego aqui para trabalhar com o Josias, que é um mecânico que mora aqui, tem um flutuante aqui e tal. Às vezes ele me chama para trabalhar no auxílio lá, se eu tô às vezes o cara quer vir para participar dessa minha rotina, para
sentir como Como que morar é a bordo, antes de se né? tacar no mundo do mar. Exato, porque às vezes você faz um dia de passeio, não tem nada a ver com morar a bordo. Você passa um pernoite, Você já sente qual que é sente o um pouco drama. mais próximo. Vê se Aí é pra passa você 2, ou não. 3 dias, aí você já vai falar, É. puta, dá legal. Dá pra Ou mim, não dá pra não mim. é pra mim, entendeu? Então também tem essa oportunidade aí. E vai ter também de fazer a mesma coisa no flutuante. Depois eu vou alugar o flutuante. Quem quiser ver como é que é uma casa flutuante, Vai ver que no canal do Pedrão ele vai postar. vai poder ver como é, experimentar, e se gostar vai poder seguir o passo a passo lá nos vídeos que eu vou soltar tudo. Show de bola. Como é que Pô, faz pra Pedrão, conseguir? cara, queria só te agradecer aí, cara, Pô, ter te eu que conhecido. peço. Você já tem uma energia super boa, cara. Já vi que é um cara do bem. Pelos vídeos eu já tinha me identificado com você. Valeu, E pô, te conhecendo pessoalmente, dá pra ver que você é um cara do bem mesmo. O Pedrão é um cara do bem, cara. Só posso falar isso. Eu sinto a energia das pessoas. O mundo é um só, né, velho? E nós todos fazemos parte desse mesmo mundo. Então, todo mundo, nós, os bichos, as plantas, a água, é tudo um só. Da hora. Pedrão, obrigado, viu, Isso cara? aí, irmão. Foi um prazer Eu e que agradeço, pô. tamo junto aí. Satisfação conhecê-lo, Rodrigão. Valeu! Porra.